Nós vamos agora abordar o tema Case Urbanismo e Mobilidade em Joinville. Evolução do município, histórico, problemas e soluções. Quem vai abordar este tema é o arquiteto Vladimir Constante, arquiteto e urbanista Vladimir Tavares Constante, é diretor-presidente da Fundação do IPUJ, Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville. É servidor público municipal de carreira desde 1995, professor de urbanismo na Sociesc, mestre em infraestrutura e gerência viária, graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como diretor executivo do IPUJ de 2009 a 2012 e, como dissemos no início, atualmente é o diretor-presidente deste órgão. Arquiteto Vladimir, o plenário é seu, um bom trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Colegas de prefeitura, das prefeituras vizinhas aqui, nossos colegas de profissão também. Com muita honra que a gente participa dessa primeira Preftec, que, bom, é a primeira, né? E eu acho que é um evento de suma importância para as nossas prefeituras, para as nossas equipes técnicas, para os profissionais que atuam na área da administração pública, do planejamento urbano. E o hall de palestras que foi apresentado aqui durante toda essa semana, que estão sendo ministradas aqui, são sensacionais e isso é mais um motivo para nos orgulhar de estarmos participando também desse evento aqui, de poder dividir um pouco aí a nossa experiência em Joinville com os outros municípios, com os colegas. Tem uma alteraçãozinha só no título da apresentação, né, que a gente está aqui, a experiência da política de mobilidade urbana de Joinville, que engloba toda aquela questão para a gente não ter aquela expectativa de ser mais uma aula de história sobre o crescimento das cidades, mas realmente a política de mobilidade urbana no município, visto por essa lógica, né, da evolução da nossa cidade, como ela, desde o seu surgimento, se desenvolveu, e aí todos os fatos inerentes a esse desenvolvimento que nos trazem aos dias de hoje. Para os que são, né, os colegas que não são aqui da região, não são aqui de Santa Catarina, Joinville se localiza aqui na região nordeste de Santa Catarina, e aí no jargão do sistema viário, das nossas atividades mais próximas aí à mobilidade, se localiza aí na esquina da 280 com a 101. Né? O município está de frente para a Baía da Babitonga, a área urbana toda numa área de planície, mas o município se estende até o topo da serra. Aí nós temos uma área bastante grande, um território bastante grande como cidade, né, como município. Cidade fundada lá em 1851, estamos com 560 mil habitantes aproximadamente, mais de 1.000 quilômetros quadrados, 1.126 quilômetros quadrados de área, 212 quilômetros de área urbana, e o que dá uma densidade aí em torno de 45 pessoas por hectare, uma densidade bastante baixa para padrões de urbanização. Tendo uma visão só sobre o território aqui da cidade, um mapa urbano da cidade, as manchas mais escuras são os bairros com maior densidade demográfica. O centro da cidade está aqui, e a periferia a leste é onde existe maior densidade demográfica. Também em torno aí de 60, 70 habitantes por hectare, né? Essas são as maiores densidades.
planejamento da cidade iniciou ainda na Europa. Essas terras todas foram frutos de um dote de casamento, né, o presente de casamento do príncipe Ferdinand Felipe, foi dado como dote no casamento da Dona Francisca. Então, as nossas terras aqui de Dona Francisca, que hoje muitas áreas ainda são domínio Dona Francisca, que a gente chama, foram vendidas depois para a companhia hamburguesa, a companhia colonizadora de Hamburgo, que fez o primeiro projeto de colonização para uma colônia agrária, né? Mas com a imigração, só para localizar, esse aqui é o primeiro mapa da colônia, essa área em frente à prefeitura, aqui no Rio Cachoeira, junto ao Rio Matias, e a partir dali, essa é a rua 15 de novembro, onde nós estamos localizados aqui, né? Já numa distância bem fora aqui desse mapa, mas era para ser uma colônia agrária. Os imigrantes que vieram, boa tarde, secretário, professor Romualdo, esperamos em breve novamente chamá-lo de colega secretário Romualdo, mas a cidade surgiu a partir daí, dessa colonização para fins agrários, mas que em pouco tempo se desenvolveu com princípios bem urbanos, né? Os primeiros imigrantes de origem suíça, alemã e norueguesa foram só 118 colonos suíços e alemães, vindos de Hamburgo, e 61 noruegueses, né, que já estavam no Rio de Janeiro. Em 1850 a 88 passaram pela colônia 17 mil pessoas, né? Já houve assim um incremento muito grande populacional já nessas primeiras décadas, e o censo de 1890, né, colocava a população lá em torno de 14 mil, pouco menos de 14 mil habitantes. Aqui já uma imagem que mostra a cidade já com uma característica de centro urbano mesmo, né, com bastante gente ocupando as ruas. Essa já é do começo do século passado. Um grande boom de desenvolvimento na cidade aconteceu com a vinda da ferrovia. A partir de 1906, na zona sul da cidade, numa área fora do perímetro urbano, se localizou a primeira estação ferroviária aqui da região, e que fazia a integração aí com a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, uma rede que ia de São Francisco do Sul, que era a cidade polo da região na época, até o Mafra, conectando com essa ferrovia São Paulo-Rio Grande. Ainda naquela época, para ligar o centro da cidade com essa estação ferroviária, que trazia cargas e passageiros também, funcionava com essas duas atividades, a cidade acabou se estendendo ao longo do que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, a partir da Rua do Príncipe e Getúlio Vargas, e naquela época já começou a estabelecer um sistema de transporte por trilhos, né, com bondes puxados por burros, mas que não durou muito tempo, né? Na verdade, esse sistema de transporte ele perdurou apenas uma década, menos de uma década, e na época não encontrava viabilidade econômica para o funcionamento, mas um dos motivos que foi alegado para a retirada do sistema de bondes, né, do sistema sob trilhos, é que atrapalhava a circulação dos automóveis, que na época eram 21. Algumas imagens históricas assim da nossa cidade. Outro aspecto muito importante na região foi a questão da navegação. Antes mesmo da questão da chegada da estação ferroviária, em 1906, o uso intensivo do transporte sob trilhos, o transporte aquaviário tinha uma importância muito grande. A gente falou, São Francisco era a principal cidade da região, porque era a porta do Brasil, aqui da região, para a Europa, né? Então, os mercados, né, toda a exportação de matéria, principalmente erva mate e madeira, eram feitos através dos portos aqui do Bucarém
para São Francisco, e daí de São Francisco para outras regiões do Brasil e também para a Europa, né? Aqui as imagens dos bondes, né, como a gente falou, aqui da linha de bondes. E também a gente tinha uma linha expressa de dirigível entre Joinville e Berlim. Mentira, né? Mas que ele veio uma vez, ele veio. O Graf Zeppelin, na época, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, o Brasil flertava um pouco lá com, né, um alinhamento lá com as forças do mal. E aí, naquela época, esse aqui é o sobrevoo do Graf Zeppelin em Joinville, em 1937, se não me engano. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que Joinville entra num ciclo de industrialização forte e começa a adquirir aquela característica industrial que basicamente colocou a cidade no mapa da economia brasileira, e trazendo isso para a nossa visão da mobilidade. Nessa época, vias largas, ocupadas por pessoas no veículo de maior uso, né, desde aquela época, que era a bicicleta. Então, a gente vê como eram largas as ruas, né? A mesma largura que tem hoje. Mas, para as pessoas, o espaço era bastante suficiente, né? Quando começa a criar uma carenagem em volta dessas pessoas, aí começa a ocupar demais o espaço e faltar espaço na cidade. Um pouco mais das imagens, agora já trazendo um pouco de colorido, mas aqui o primeiro carro, o último barco de transporte, né? Agora temos novamente um sistema de transporte aquaviário ligando São Francisco e Joinville, mas até os anos 70, se não me engano, esses barcos de transporte de passageiros entre São Francisco e Joinville funcionavam, né? As bicicletas, né, em grandes números, convivendo junto com os automóveis. Aqui o cruzamento da João Colim com a Princesa Isabel, e aqui na João Colim também, próximo ali à esquina da Max Colim, onde era a antiga prefeitura, e antes ainda a revenda de automóveis. Mas esse era o panorama, né? Ruas ocupadas por trabalhadores, né? Basicamente são os trabalhadores que sempre utilizaram a bicicleta. A bicicleta aqui na cidade sempre teve esse viés de ser um veículo de transporte do trabalhador. A cidade começa a se expandir, né, também. A questão industrial ganha corpo. Em 1954, a Tupi passa para o lado de lá do Morro do Boa Vista, que era um limite de ocupação na cidade. Vai para uma área próxima do centro, mas distante naquela época. E nos anos 60 surge o primeiro plano básico de urbanismo, elaborado pelo arquiteto Jorge Wilhelm, que também na mesma época fez o plano urbanístico lá para Curitiba. Esse plano urbanístico em Curitiba, um ano depois virou o plano diretor. O plano urbanístico já indicava a criação de um órgão de planejamento que acompanhasse a evolução desse plano diretor, acompanhasse a movimentação da cidade, e preconizava a criação do instituto. Foi criado o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, lá de Curitiba. E aqui em Joinville, em 1973, então, aí, 8 anos depois do plano urbanístico ter sido elaborado, foi feito o plano diretor de Joinville com aquelas diretrizes traçadas lá nos anos 60, que era um modelo modernista. Um modelo modernista esse que preconizava a separação das funções da cidade. Então, aquelas imagens que nós mostramos dos trabalhadores no centro da cidade, por conta das indústrias que também estavam no centro da cidade, ele começa a se desfazer no momento que houve uma setorização. Criação de um distrito industrial na Zona Norte, áreas habitacionais
dispostas na periferia de uma área mais central, e essa área mais central com vocação daí comercial e de serviço. Ou seja, separou a cidade, e aí as distâncias começaram a ficar maiores para os deslocamentos cotidianos. Em 87, um novo plano urbanístico basicamente retrata a cidade naquele momento e traz o diagnóstico do que eu falei. Aquele planejamento de 73 provocou uma expansão da cidade. A divisão em funções acabou criando um espraiamento da malha urbana, e aí com efeitos com efeitos danosos para a qualidade de vida até da população. Não é só, claro, não é a visão modernista de separação de funções da cidade, está clara ali, e tinha também a visão técnica, não é só um conceito de separar as funções, mas basicamente como que as indústrias funcionavam naquela época. Elas simplesmente produziam, né, tinham o seu processo de produção sem os cuidados com o meio ambiente. Ou seja, todo o efluente líquido eram jogados nos rios e as descargas atmosféricas direto, sem nenhum tratamento através das chaminés. Isso junto de um sítio urbano com uma produção intensa que era realizada, isso não dá para dizer que era qualidade de vida também, né? Então, os nossos rios estavam poluídos, nossas águas poluídas e o ar também. Então, a localização de um distrito industrial fora dessa área urbana inicial, né, foi feita dentro de uma escolha técnica, que era estar numa bacia hidrográfica que não é a do Rio Cachoeira, ou seja, não era a do rio que cruza a área urbana, o centro urbano. As descargas todas seriam para o rio Cubatão, né, Rio do Braço e Rio Cubatão, então não trariam poluição para o rio Cachoeira, e os ventos predominantes de sul e nordeste também não trariam as descargas atmosféricas para dentro do centro urbano. Então, só em 72 também que se inventou o meio ambiente, né? Isso não existia. Então, as primeiras preocupações, lá a partir de Munique, em 72, que começa a ter essa preocupação de dar tratamento aos dejetos e efluentes das fábricas e de cuidar mais do meio ambiente também, né? Então, só a partir daí começa a ter maior cuidado mesmo com o tratamento da poluição. Em 90 nós tivemos a lei orgânica, já atualizando em relação à Constituição de 88, ou seja, começa a falar da política urbana, fala do planejamento municipal e fala da política urbana, e aí sim é criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, dentro dessa lógica, já com outra visão de planejamento, que é a integração do pensamento do planejamento do sistema viário, do transporte coletivo e uso do solo, né? Hoje a gente tem outros nomes para isso já, né, mas basicamente essa integração de uso do solo com transporte e planejamento do sistema viário já nasceu junto, né, o IPUJ já nasceu com essa visão. A partir daí, foi projetado um sistema integrado de transporte coletivo, que começa a ser implantado em 92 e se estende até 2004. Em 96 é criada uma nova lei de uso e ocupação do solo, então, né, contrapondo com aquele desenho de setorização excessiva e separação das funções. É um planejamento que traz funções mistas para a cidade, traz os corredores de adensamento já propostos, né, ao longo junto com o sistema de transporte coletivo e com os principais eixos de deslocamento da própria cidade, né? Então, já tem muda totalmente a concepção do planejamento urbano. A evolução
a partir daquele primeiro núcleo que a gente mostrou lá, em 1950, pouco depois, tinha 1 quilômetro de distância, de tamanho. O principal meio de transporte era aquaviário, a ligação não era através de estradas ou mesmo ferrovias ali. A cidade cresce, no começo do século passado, ela tem três vezes aquela extensão, está com 3 quilômetros. Nós temos ainda o bonde, né, que a gente falou, o trem que veio em 1906, 1907, os bondes na segunda década, o transporte coletivo surge na terceira década do século passado, numa época que a cidade, então, tinha 5 quilômetros de extensão norte-sul, e aí já com essa cidade industrial que nós temos, nós tínhamos nos anos 60 7 quilômetros, logo nos anos 70, 8 quilômetros, e atualmente 30 quilômetros de extensão de cidade norte-sul, 15 quilômetros aqui de leste a oeste, ou seja, aquela densidade, uma rede de infraestrutura a ser coberta, a ser atendida, muito extensa, né? Então, esse é o efeito da cidade espalhada, né, de malha extensa, de baixa densidade. Então, uma infraestrutura enorme para ser gerida, com poucos parceiros para dividir a conta, né? Depois desse planejamento normativo que nós tivemos até a década de 90 também, já no início desse século, agora em 2004, 2003, 2004, foi realizado um planejamento estratégico no município, com uma visão estratégica, uma visão de futuro para Joinville, né, de ser uma cidade sustentável, solidária, hospitaleira, empreendedora, voltada à inovação, com crescente qualidade de vida, motivo de orgulho da sua gente e aonde se realizam sonhos, né? Para quem veio para cá, né, sabe que isso é muito verdadeiro, é onde se realizam sonhos. A gente sabe que a cidade é hospitaleira e que quer ser hospitaleira, quer trazer, né, e para ser assim tem que ser solidária, e ela tem essa verve empreendedora e sabe que tem que se voltar para a inovação. A velha indústria já não vai dar o mesmo resultado de sustentabilidade para a cidade. Então, tem que ter inovação também. Em 2008, nós fizemos o nosso plano diretor, e aí, no plano diretor, a gente tem o diagnóstico da mobilidade, que é um mapa um tanto quanto confuso de se ler, né, mas ali estão os vetores de expansão, a questão do espraiamento, os vazios urbanos, a malha desconexa, os gargalos, a concentração de deslocamentos em áreas centrais. Ou seja, é um mapa que é resultado, um diagnóstico já daquele plano diretor de 2008. Sobre ele foram elegidas as diretrizes, né? Umas imagens aí desse cotidiano aí, dos nossos já atuais. Esse plano diretor, ele traz diretrizes, ele teve já o envolvimento dos munícipes, ou seja, já foi um plano diretor participativo, aos moldes que o Estatuto da Cidade nos preceitua. Então, vários mapas de diagnóstico dos vários, de qualificação ambiental, de desenvolvimento social, de promoção social e da mobilidade. O da mobilidade, né, pregando aí que se façam os anéis de circulação, que se estruture o transporte coletivo, que se incorpore a questão da BR-101 como grande eixo de deslocamento, que se fortaleçam os eixos regionais, de ligação regional, que se estabeleçam as comunicações hidroviárias, ou seja, já lá no plano diretor começa, já traz diretrizes e traz também, daí na forma de mapa isso, né, mas escritas já algumas coisas que, alguns anos depois, a Política Nacional de Mobilidade Urbana vem a nos relembrar, que é o fortalecimento dos modos não motorizados sobre os motorizados, ou seja, pedestres e ciclistas primeiro, depois os veículos,
a priorização do transporte coletivo sobre o individual. E aí uma questão que é só nossa aqui, que é a promoção da fluidez com segurança. Geralmente, quando tu faz uma priorização, tu prioriza algo em relação a outro, né? A discussão era promover a fluidez com segurança. Esse era o desejo dos grupos de discussão, mas já transformando o que seria promover a segurança em detrimento acima da fluidez, né? Ou seja, primeiro pensa em segurança, depois a fluidez. Mas aqui é um desejo de conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Bom, qual o problema da mobilidade? Podemos citar vários aspectos, né? As alterações climáticas, o congestionamento, a questão da saúde, são grandes desafios dos municípios, né? Dos grandes centros às pequenas cidades, hoje, com a grande motorização que aconteceu, isso é realidade. Aqui a gente já está puxando um pouquinho dos exemplos que a Embarque nos trouxe aí durante os nossos eventos com a Embarque, nossas conversas com a Embarque. Esse gráfico, ele traz a quantidade de habitantes, de carros por 1.000 habitantes, né? Então, mostramos aqui países lá como a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, Luxemburgo, Itália, e ainda uma média da União Europeia, que está aqui em laranja, no centro, que coloca aí a quantidade de veículos. Então, Luxemburgo lá tem quase 700 veículos por 1.000 habitantes, né? Tem uma taxa bem elevada de motorização. E o Brasil, as metrópoles brasileiras, elas ainda estão aqui. A média das metrópoles brasileiras estão em torno aí de 400 veículos por 1.000 habitantes, mas o que revela um grande desafio, porque a tendência é que ainda vai ter muito carro nas nossas ruas entrando, né? A Nívia falava da política de incentivo à compra do automóvel, a gente está atavicamente ligada a questão do desenvolvimento da indústria automobilística, e ela é um alicerce de boa parte da nossa economia. Então, não é tão fácil assim se desatrelar dela. E isso quer dizer que nós vamos ter mais carros ainda nas nossas ruas por habitante, né? Então, se hoje já está sendo um problema, a tendência é que vá piorar. Por isso o desafio. Os nossos colegas engenheiros têm solução para resolver, né? Se tem mais carro, faz mais sistema viário, né? E se os carros enchem esse sistema viário, faz mais sistema viário. E se aquela alça não deu certo, faz mais uma e depois mais outra, e aí né? Isso não é montagem, né? Isso é um cruzamento, é uma interseção de vias interestaduais lá em Los Angeles, e tem bastante sistema viário, mas não tem nada de cidade aqui, né? Perde a alça certa ali, né? E resolve mesmo, não tem congestionamento aqui. Mas, na verdade, ele está aqui. É uma forma de transpor o congestionamento para um outro lado e tal, que foi resolvido, que foi essa a solução. E várias cidades que investiram maciçamente em sistema viário, as cidades europeias, que são nossas referências, as americanas, que é o exemplo que a gente segue, né? Tem diferença entre ser referência e aquilo que a gente segue, né? Então, o Brasil segue o exemplo das cidades americanas, com menos dinheiro, ainda bem. E a gente quer, na verdade, seguir os exemplos das cidades europeias, né? Mas todas as cidades passaram por um processo de investimento em sistema viário, e aí que serviu bem para ocupar de carros, né? Então, independente do tamanho do sistema viário, ele está lotado. Aqui em Joinville, né, e eu tenho certeza que em todas as cidades aqui, por menor que sejam, tem o seu centro já no horário de pico, já tem um semáforo que deve ter sido inaugurado pelo prefeito e que já tem fila
e o pessoal já reclama dessa fila, que é insuportável, etc., né? Então, aqui a nossa Getúlio Vargas, aquele eixo que vai para a estação ferroviária, que ligava com o transporte coletivo, que era sobre trilhos na época, fazia a ligação do centro, está aqui a avenida hoje, onde o transporte coletivo está junto com o trânsito misto, né? E aí a gente começa a fazer uma leitura desse espaço, né? Um ônibus comum ali com 80 pessoas, um articulado lá com 120, uma área, toda essa outra área com mais 30 pessoas, né, dentro desses carros. Outros carros, aqui, na lateral aqui, só carro parado, então poderia aqui estar recebendo aí uma ciclovia. Aqui da mesma forma, né, a área de estacionamento, que poderia receber um espaço aí para os nossos ciclistas, né. Outra forma de enxergar isso, né, uma via cheia de automóveis e com um ônibus, onde cada um desses carros tem uma pessoa, então essa quantidade de pessoas no sistema viário ocupando todo esse espaço, e as que estão aqui no transporte coletivo ocupam só esse, né? Por que a gente pensa, por que ficam martelando o tempo inteiro, tem que priorizar o transporte coletivo, né? Basicamente, está bem claro isso. Uma outra forma de ver, em 2 quarteirões aqui, 150 carros com 180 pessoas, o mesmo espaço, com 3 ônibus, carrega as mesmas 180 pessoas, ou num veículo maior aqui, então, né, um biarticulado, um VLT, sei lá, carrega também os mesmos 180 pessoas, e aí sobra espaço na via para fazer calçada, ciclovia, canteiros, arborização, etc., né? Então, já não tem mais falta de sistema viário, falta de espaço viário. A CEMOB, lá do Ministério das Cidades, apresentou um gráfico ali que eu acho que é básico, que explica melhor do que o que está escrito aqui, essa formulazinha aqui: mais pedestres, mais ciclistas, mais transporte coletivo e menos carro. Isso é mobilidade sustentável. Em 2010, nós fizemos uma pesquisa origem e destino para ver como que estava Joinville, né? Uma pesquisa bem ampla, bastante ampla, com 3.000 domicílios pesquisados, né? Então, o universo aí de 12.000 joinvilenses foram pesquisados em relação à mobilidade. Aqui está a linha de todos os modos, né, lançados ali, mas vamos direto aqui para uma outra comparação. Comparando com cidades de vários tamanhos, né? 60.000 até 100.000 habitantes, depois até 250, depois até 500, até 1 milhão e acima de 1 milhão. Nós estamos aqui, nessa faixa de 500 a 1 milhão de habitantes. A comparação com o transporte coletivo, que é aqui, essa primeira barra aqui, marronzinha, ela 22% aqui na nossa cidade, aliás, 25%, somando o fretamento, o transporte coletivo normal, 25% de transporte coletivo, nas mesmas cidades 22%. Carros, aqui em Joinville, 34,5%, nas outras cidades 32%. Motos, 6%, nas cidades do mesmo porte, 3%. Bicicleta, 11,5%, outras cidades do mesmo porte, 3%. E a pé, 40% em outras cidades, 23% aqui em Joinville. Basicamente, na soma dos motorizados e dos não motorizados, é equilibrado com essas cidades. Mas a gente tem uma predominância do uso da bicicleta, menos gente andando andando a pé, e muita gente andando de moto aqui, bem mais do que outras cidades aí do mesmo porte, né? Então, essas são diferenças. Isso é muito bom aqui na questão do uso da bicicleta, ainda é um uso bastante forte, mas, em compensação, o uso excessivo de carro e moto aqui é prejudicial. Nós estamos lá em 2013, ali nós tínhamos 1,59 habitantes
por veículo. A cada três habitantes, 2 carros, né? Então, nosso índice de motorização já está bem próximo daqueles dos países europeus. Em relação à frota, população, sistema integrado e a nossa economia, aqui em Laranja, o potencial de consumo cresceu em 3 anos, aqui, de 2010 para 2013, 4 anos pesquisados, aumentou o potencial de consumo em relação a 2010, houve um crescimento populacional em relação a 2010, que está em azul, houve um crescimento da frota de veículos, aqui em amarelo, em relação a 2010, e houve um decréscimo do uso do transporte coletivo, da população dentro do transporte coletivo, que está aqui em verde. Um outro gráfico interessante da gente avaliar, que nesse período houve um aumento da frota, mas houve uma certa estabilidade no número de acidentes, de vítimas fatais de acidentes, né? Isso a gente pode atribuir a alguns fatores: incremento das campanhas de educação para o trânsito, o início da fiscalização da lei seca e a redução da velocidade por conta dos congestionamentos. Então, diminui o grau de severidade dos acidentes na área urbana, né? Então esses são fatores que fizeram estabilizar ou até reduzir um pouco aí o número de acidentes, de vítimas fatais nos acidentes de trânsito. A maior parte das vítimas do nosso trânsito são motociclistas, né? Ao passo que no transporte coletivo raramente há alguma vítima fatal. Esse mapa ilustra os 80 principais pontos de conflito no trânsito. Lá em 95, quando eu entrei na prefeitura, eram 2 lugares na cidade que o pessoal se preocupava: a esquina da JK com a Getúlio Vargas, Minas Calógeras, e a esquina do Mercado Público com a Procópio Gomes. Esses eram os pontos críticos do trânsito de Joinville, há 20 anos atrás. Aqui são os 80 principais, né? Porque tem mais pontos críticos de trânsito na cidade, e eles já não estão mais só aqui na área central, né? Estão espalhadas nos centros de bairros, nas vias comerciais dos bairros, né? Em locais bastante distantes do próprio, né? Na plena periferia da cidade, também tem os pontos de conflito. Nós temos um mapeamento das ruas que têm o maior número de acidentes e também temos o índice de acidente por quilômetro, ou seja, quais são as ruas mais perigosas também. Isso também faz parte dos levantamentos aí que mostram como está a nossa mobilidade. Em relação ao transporte a pé, a gente assistiu uma ótima palestra aqui do André, lá de Braço do Norte, né? E assim, uma coisa muito importante, né, que as cidades têm que fazer, que são as campanhas incentivando os proprietários, a população, comerciantes fazerem as suas calçadas, fazerem ela de forma acessível. A prefeitura tem que promover isso, levando o bom exemplo, mostrando, aplicando isso através de manuais, regulamentação, com lei de calçadas, etc., etc. Tudo isso é primordial que seja feito, mas aqui em Joinville teve uma lei de 84 e que o pessoal começou a cobrar a partir de 2010, 2011, que foi a mudança da alíquota do IPTU para quem tem calçada certificada. Para aqueles que não têm calçada, em ruas já pavimentadas, a alíquota é 2%. Para aquele que tem a sua calçada certificada, feita dentro da norma, a alíquota é 0,5%. Ou seja, o preço do IPTU daquele cidadão que não tem calçada é 4 vezes mais caro que o de quem tem a calçada certificada. Quando a prefeitura começou a implementar essa lei, que era lá de 84, nem foi novidade, ela já existia, só que não era aplicada. Quando começou a aplicar, teve um salto de calçadas cadastradas, sendo que só em 2012, 7 mil calçadas foram certificadas. Antes disso, com
cartilha, curso, sensibilização, fiscalização na rua, etc., 200 calçadas por ano eram certificadas pela prefeitura. Então, aumentou. Hoje está menos que isso, porque agora menos pessoas estão se sensibilizando a essa questão do IPTU, mas, de uma certa forma, isso foi um grande incremento, né, em relação às calçadas. A gente tem formas de avaliar a condição das calçadas. Poderia fazer só aquela avaliação, quem tem calçada, quem não tem, ou ver que qualidade que são essas calçadas, né? Assim como a gente sabe se a rua está esburacada ou não, a gente tem que ver também se as nossas calçadas têm condição de piso, se tem largura, se tem sombra, se tem mobiliário urbano, se não tem obstáculos ao longo do caminho. Então, existe um índice de caminhabilidade, uma metodologia para aplicar isso. Atualmente, a média na cidade, vários pontos pesquisados, várias ruas que foram levantadas, e as do centro também, a média na cidade é 4,5. Ninguém passa com 4,5 em faculdade nenhuma, né, em colégio nenhum. Então, Joinville não passa pelas qualidades das suas calçadas. Na área central é um pouquinho melhor, 6,3. Aqui teve bastante investimento do poder público. Teve muita obra, programas feitos de revitalização de praças, várias calçadas, campanhas foram mais intensas na região central. Mas, mesmo assim, ainda está sofrível, né? 6,3. Transporte por bicicleta, aí os nossos números. Nos anos 70, aquelas fotos ali, né, que a gente mostrou, lá, aquelas primeiras fotos coloridas, 30% da população usava a bicicleta. No final dos anos 70, início dos anos 80, 30% da população usava a bicicleta como meio de transporte aqui em Joinville. Nós tínhamos 120 mil habitantes e 120 mil bicicletas, e 0 quilômetro de rede cicloviária. Não existia ciclovia, ciclofaixa, qualquer coisa do tipo. Em 2000, o Ministério das Cidades o Ministério dos Transportes, na época, fez um trabalho que foi um diagnóstico do panorama cicloviário no Brasil, e aqui em Joinville nós tínhamos 440 mil habitantes, 5,5 quilômetros de rede e 4,5% de deslocamentos por bicicleta. Ou seja, num período ali de 20 anos, 30 anos, menos de 30 anos, houve um decréscimo muito forte do uso da bicicleta. Em 2010, nessa pesquisa feita, a gente, então, chegava lá aos 11,5% de uso da bicicleta, teve um aumento. Naquela época, nós estávamos com 90 quilômetros de rede, 250 mil bicicletas. Esse número aqui é questionado, principalmente pelo pessoal das lojas que vende bicicleta, que aqui estaria subestimado, né? Na verdade, se acredita que existam mais bicicletas mesmo, né? Que não há um controle melhor sobre isso. Simplesmente pela quantidade de vendas que essas lojas têm, e essas bicicletas não vão para o lixo de um dia para o outro, né? Então, eles acreditam que o número de bicicletas na cidade seja maior que 250 mil. E agora, em 2015, aí, a gente não tem esse número mesmo aí da quantidade de bicicletas, ainda não. Nós vamos fazer uma nova pesquisa para verificar qual é o percentual de uso da bicicleta, mas a rede está com 140 quilômetros. Nós temos 400 vagas de bicicletas nos terminais de integração, né, nas estações. Em quase todos os terminais tem bicicletários. 900 vagas em prédios públicos, né, os prédios da prefeitura, do estado, etc. Aqui no município tem 900 vagas, e 5.000 vagas em bicicletários de empresas. Esse aqui, o pessoal da CIG também nos questiona, eles entendem que a nossa pesquisa também foi subdimensionada, porque só na Tupi são 2.000 vagas de bicicletas. Então, imagina, somando todas as outras, a capacidade deve ser maior, mas é os dados que a gente tem da nossa pesquisa. Em relação à rede cicloviária, esse é o mapa, em vermelho é o que já foi executado, em amarelo o que precisa ser executado ainda. Ainda existem as rotas rurais que estão projetadas, que não estão aqui nesse mapa, perfazendo aí um total de 730 quilômetros de rede cicloviária. Boa parte 90% dessa rede
foi construída na forma de ciclofaixas, né? Ou seja, reservar um espaço da via para a bicicleta, que nada mais é que a forma de fazer o motorista cumprir o que o Código de Trânsito diz, que deve, ao cruzar um ciclista, guardar 1,5 m de distância, né? As ciclofaixas lá com 2,5 metros de largura, né? Então, acabam guardando esse espaço para que o motorista obedeça o Código de Trânsito, né? E é claro que nós só conseguimos fazer essa rede com 140 quilômetros porque a implantação de uma ciclofaixa é 20% do valor de uma ciclovia. Então, isso não há dúvida que é uma forma muito rápida, né? Um balde de tinta na mão e um pouco de coragem para tirar o estacionamento das ruas, né? Essa é a ação. E aqui algumas fotos de como as nossas cidades são, né? Para quem já teve a oportunidade de ver, escutar o Henrique Penhallosa ou pesquisar um pouco lá sobre Bogotá, ou já viu alguma coisa sobre Bogotá, o prefeito lá, em dado momento, ele tinha um recurso para implantar um eixo viário, projetado no seu plano viário lá da cidade, mas que daria para fazer só um trecho, um pequeno trecho. E o que ele resolveu fazer? Fazer todo o eixo, de fora a fora, desde a periferia até o centro da cidade. Mas, ao invés de fazer a via dos carros, ele fez dos pedestres e dos ciclistas. Deixou só o espaço para os carros. É bem feio até o lugar, porque fica aquela rua de saibro cheia de buraco e pó e lama, mas no meio, que seria aquele canteiro central, tem uma super ciclovia, uma calçada e arborização. Então, a população mais pobre, ou seja, ele fez para as pessoas, não para os carros. E aqui, as nossas cidades fazem, quando fala em rua, e muita gente até confunde isso, quando fala em rua, entende que é o leito carroçável, né? Só a pista aqui. Então, os projetos de pavimentação dos municípios, todo mundo pensa em asfaltar as ruas. Aí, quando fala, não, mas tem que fazer a calçada também. Não, mas a calçada não é rua, né? Então, muita gente... Ou então, quando a gente fala, a tua rua tem 12 metros de largura. Não tem não, eu medi lá, tem 8 metros só. Eu fui lá do meio-fio até o outro, lá tem 8 metros. O cara, assim, a população mesmo, de uma forma geral, entende que rua é o pavimentado. Mas, aqui tem uma foto aqui de um bairro onde a rua foi pavimentada, tem as casas, as calçadas não foram executadas ainda, né, aqui, e a população está aqui, né, utilizando a rua, já em outras vias, né, de maior movimento, mais históricas, como a Albano Schmidt, aí a gente tem aqui na Albano Schmidt, 18% do movimento na hora de pico são ciclistas. Ainda hoje é um movimento fortíssimo. Aí, novamente, fotos das nossas ruas nos bairros, aí, né? Um espaço todo repleto de crianças, né, de pessoas e tal, bicicletas, e até nem tem carro, né? E a gente tem a questão da pavimentação também das vias rurais, né, que é importante qualificar também essas vias rurais, né, deixar elas com condição de... aqui em Joinville, as nossas estradas rurais têm uma vocação turística, né, mais até do que escoamento de produção agrícola. Ela está crescendo cada vez mais a questão do turismo. E essa foto eu acho sensacional porque ela mostra duas condições: a velocidade do automóvel e a fragilidade da criança, compartilhando um espaço, né, e realmente que não dá, né? Aqui teria que ter uma moderação dessa velocidade e uma proteção para essa criança aqui. No desenho aqui, uma ilustração simples que mostraria, fazer a pavimentação da estrada um pouquinho mais estreita, mas com uma separação ali para esse deslocamento. Eu acho que isso a gente deve batalhar para fazer nas nossas estradas rurais. Um pouco mais de imagens aí. A gente também começou agora a ter algumas situações onde tem a faixa do ônibus, tem um espaço para bicicleta, e aí está apertando cada vez mais os carros, né? Então, não comprem F250 ou aquelas grandes que não vai caber mais no sistema viário, né? Prefiram o QQ.
né, da Sherry. Transporte coletivo por bicicleta, né? Então, a família toda aqui, né? Ou seja, não tem como a gente não pensar em dar condições para esse modo de transporte, né? As crianças que também usam a bicicleta para ir para a escola, as ciclovias mais voltadas às áreas de lazer também, né, de recreação, mais imagens aí também de ciclovias. E aqui, uma visão, né, um pouco do que a gente tem que trabalhar com a imagem da nossa cidade. É a cidade das flores, mas a gente quer também uma cidade que prioriza o transporte coletivo. Eu não vou virar a foto para o lado de lá, tá? Para quem é aqui de Joinville e entende o que eu estou dizendo. Logo à frente desse corredor a gente tem um pequeno probleminha de conflito entre acesso de uma escola e a operação do corredor. Mas é isso, né? A gente precisa ter o espaço reservado aí para o transporte coletivo. Em números aí, só citar alguns números, a gente tem 1.800 quilômetros de vias aqui no município. 500 quilômetros são utilizados pelo transporte coletivo. 60% das nossas vias são pavimentadas. No transporte coletivo são 92% já. Então, assim, ou seja, cuidar da infraestrutura para o transporte coletivo é mais barato do que cuidar da infraestrutura para o transporte individual. Vários outros números aqui. E o nosso sistema de transporte, que roda para Chuchu, tem uma faixa de abrangência, aqui o sistema tronco alimentador, mostrado aqui, nós temos uma distância, faixa de abrangência de 500 metros do transporte coletivo, nenhuma linha está a mais de 500 metros de residências dentro da área urbana, e esse sistema roda, deixa eu achar o número aqui, por dia 65 mil quilômetros. Quanto é que é a circunferência do globo terrestre? Quantos quilômetros? O sistema de transporte aqui roda 1,5 vezes a volta na Terra. Né? Em 40 e poucos mil, a gente roda 65 mil. Projetos para implantar a mobilidade aqui no município, a gente tem se apoiado sempre em financiamentos, captação de recursos com projetos do BNDES, 2 feitos pelo município, 1 pelo Estado. O PAC agora, que vem nos ajudar bastante nessa questão do transporte coletivo, Fomplata alguma coisa, e o governo do Estado que tem apoiado aí alguns projetos, né, na nossa cidade. E é claro, aí quando somam todos, começa a entender por que aquela obra isolada estava acontecendo, mas na verdade é um somatório dessas obras aí, né, que vem a completar. Para o plano de mobilidade, a gente fala na questão da integração intermodal, e aí, quando a gente fala nisso, promover mais ciclovias, mais a integração da bicicleta e do ônibus aqui. Essa é a nossa escala de integração intermodal. O carro também pode integrar com o transporte coletivo, mas basicamente é promover ciclovias alimentadoras, bicicletários monitorados nas estações, ônibus troncais em vias segregadas, são ônibus de piso baixo, com boa qualidade, que possam rodar em vias preferenciais, que não percam tempo no trânsito, fazendo os grandes deslocamentos, e um sistema de bicicletas públicas ainda mais na área central. Bicicletas públicas, a gente já operou durante 2 festivais de dança, a gente fez projeto piloto com esse sistema de bicicletas públicas, e isso é um dos projetos que já está saindo do plano de mobilidade agora para ir para a licitação. O tratamento, a requalificação da área central tem vários itens que têm a ver com a mobilidade, que hoje, infelizmente, a gente não vai passar, mas, basicamente, criar áreas de pedestres, áreas moderadas de tráfego, criar áreas melhores para a convivência das pessoas. Os grandes projetos também têm que ser pensados, né? Grandes eixos viários projetados, mas com o viés, principalmente do transporte coletivo, de ter calçadas arborizadas, grandes áreas para os pedestres e ciclistas também. Outro grande projeto aí, que é
a ligação do eixo de contorno leste com a ponte Joinville, o PAC da média cidade, só dados gerais aqui, são 105 milhões, que a gente, 99 milhões de financiamento, o resto é contrapartida, tem um terminal universitário, são 3 pontes e 55 quilômetros aí de corredores para o transporte coletivo e ciclovias e calçadas. E aí, o benefício, trazer um pouco dos números aqui, só para que vocês tenham uma ideia, esses 105 milhões, quando tu vai fazer um financiamento, qual é a taxa de retorno desse investimento? Vai investir tantos milhões e isso vai voltar como para a sociedade? Se a gente contar só o tempo das pessoas e a economia de tempo no transporte coletivo, sem o corredor, nós estamos usando nesses eixos mais centrais, o eixo norte-sul, todas as troncais do nosso sistema de transporte, 246 ônibus. E o trajeto um trajeto norte-sul, uma distância entre as estações, diametralmente, está sendo percorrido em 2 horas nos horários de pico. Ou seja, o ciclo de ida e volta está levando 2 horas entre essas estações. Com a velocidade elevando de 12 km por hora para 25 com os corredores, em vez de uma viagem, eu vou fazer 2,75 viagens, o que vai me dar uma redução de frota para operar essas mesmas distâncias e ainda oferecer um serviço de melhor qualidade, diminuir a lotação de 5 passageiros por metro quadrado para 4 passageiros por metro quadrado, que é um padrão europeu. Isso, transformando em dinheiro esse tempo do cidadão, são 40 milhões de reais ao ano. Então, em 2 anos e meio, os 105 milhões retornam para a sociedade. Rapidamente, para terminar aqui, as calçadas, a gente quer, o nosso plano de mobilidade, considerações sobre essa mobilidade futura, em relação ao andar a pé, a gente quer elevar o índice de caminhabilidade de 4,5 para 7,5 até 2020. Em relação à bicicleta, a gente quer atingir uma meta de 20% de deslocamentos na cidade até 2020 e acrescentar mais, praticamente 600 quilômetros a mais de rede. E no transporte coletivo, nós queremos passar para 40% de deslocamentos na cidade até 2030, com 80 quilômetros de corredores. Patamar de 2010 e o que a gente pretende em 2030 atingir. Lembrando que a União Europeia, em 2050, quer tirar os automóveis totalmente dos centros urbanos. Então, é uma meta que as nossas são bem simples. O que a Nívia falava na apresentação anterior, da participação, do envolvimento da equipe e do engajamento do prefeito, e ela citou exatamente isso que está aqui. Esse é o ato que ele estava puxando o cronograma, encurtando o cronograma de trabalho em 2 meses aqui. Então, que é o registro da hora que ela está fazendo. Os vários trabalhos, a gente fez um alinhamento estratégico que foi primordial para o nosso plano de mobilidade, que é o PlanMob. Eu convido os senhores a acessarem esse plano no site da Prefeitura, está lá à disposição. E tem várias outras metas, a gente falou 1, 2 metas só por cada área, e tem várias metas aí. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Nós agradecemos ao arquiteto pela belíssima exposição.